A tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para os meus caminhos. A tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para os meus caminhos. Salmos 26. Julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade. Tenho confiado também no Senhor. Não vacilarei. Examina-me, Senhor, e prova-me. Esquadrinha os meus rins e o meu coração. Porque a tua benignidade está diante dos meus olhos e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com homens vãos, nem converso com os homens dissimulados. Tenho odiado a congregação de malfeitores, nem me ajunto com os ímpios. Lavo as minhas mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para publicar com voz de louvor e contar todas as tuas maravilhas. Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Não apanhes a minha alma com os pecadores, nem a minha vida com os homens sanguinolentos, em cujas mãos há malefício e cuja mão direita está cheia de subornos. Mas eu ando na minha sinceridade. Livra-me e tem piedade de mim. O meu pé está posto em caminho plano. Nas congregações louvarei ao Senhor. Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Espero que estejam todos bem. Hoje, no nosso culto de oração, vamos pensar um pouco sobre o Salmo de número 26. E conforme o biblista Carlos Mestres, esse texto trata-se de uma súplica de um levita acusado injustamente de ser um impostor e mentiroso. Ele recorre à justiça divina, refugiando-se no templo. Ele se apresenta diante de Deus e faz autoavaliação, reafirmando sua inocência e o desejo de andar em retidão, porque andar em retidão é a vontade de Deus. Então eu queria trazer alguns pontos para a nossa conversa, para a nossa reflexão. Para o salmista, diante das acusações, ele corre para o templo se sentindo injustiçado e diz: olha, eu não cometi, eu sou limpo, eu sou puro. Então, em que medida essa dimensão pode ser acionada por nós? Da pureza, da inocência, de estarmos de fato vivendo uma espiritualidade madura e sadia, a ponto de termos uma consciência tranquila no que se refere a inúmeras questões que podem falar sobre nossa vida, como o texto apontou a experiência do levita. É importante também, a meu ver, essa experiência do templo, naquele contexto, como lugar seguro, como lugar de abrigo, como um refúgio. É importante para nós, enquanto Igreja Reformada Ecumênica, nos perguntarmos se de fato nossas comunidades de fé têm sido um lugar seguro para pessoas que vivem em suas vulnerabilidades sociais e são discriminadas, massacradas, humilhadas pela cor da sua pele, por sua sexualidade. Então, nós, enquanto Igreja Presbiteriana Unida do Brasil, que estamos, sobretudo esse ano, falando de unidade na diversidade como um tema central e muito relevante para nossas igrejas. Que diversidade cabe em nossa igreja? Será que, de fato, a comunidade é um refúgio, um lugar seguro, por exemplo, para irmãos e irmãs gays?
Homens e mulheres negros, negras, se sentem bem em nossas comunidades de fé ou são discriminados, sofrem racismo, algum tipo de violência simbólica ou institucional? Então, aqui é o convite para pensarmos se de fato, como igreja reformada sempre se reformando, nós podemos afirmar, continuar afirmando, ou se precisamos colocar aí uma interrogação e problematizar se de fato estamos nos reformando. É importante, é muito necessário, porque aprendemos com Jesus de Nazaré a experiência do acolhimento e da misericórdia, a experiência do abraço, a experiência de não julgar o outro, mas ser capaz de oferecer compaixão, empatia nas suas dores, nos seus medos, nas suas necessidades. Entretanto, estamos atravessando uma terrível pandemia. Como pensar a relação, então, do templo com a pandemia? A maioria das nossas igrejas continuam fechadas e temos exercido, então, atividade virtual, tentando oferecer apoio, cuidado, consolo, compaixão, mas todas de alguma forma tentando o máximo se proteger, fazer a nossa parte, respeitar as recomendações dos profissionais que falam de higienização, que falam para aqueles que podem permanecer em casa e com muito cuidado, já que estamos aí com um horrível número de quase 500 mil vidas ceifadas no Brasil pelo Covid-19. Convite, então, para a nossa reflexão de que maneira ser igreja na pandemia. Como podemos testemunhar o Evangelho de Cristo? Como podemos viver em segurança, todos nós, e também a vida do outro? Então, a fé não imuniza. Então, manter ainda o templo fechado, que é a experiência de muitos, tantos outros vão aí cumprindo os protocolos, não é? Abrindo, funcionando com todo o cuidado necessário. Então, são possibilidades. Mas é importante lembrar que a vida precisa ser sempre cuidada, preservada. Então, a reflexão inicial: em que medida o templo é um lugar seguro, um refúgio para pessoas que sofrem com suas dores e seus medos? Segunda reflexão: em que medida templo e pandemia, como a gente vai pensar esse processo que é difícil, que não temos respostas prontas e que cada comunidade vai avaliando em cada cidade, em cada contexto, o que é melhor. O que insistimos é na defesa da vida, porque é presente de Deus. A vida que é sopro do Senhor, a vida que é mistério que não controlamos e que nessa pandemia tem colocado para nós questões demasiadamente difíceis de serem respondidas e que muitas vezes cabem a nós silêncio, o choro, o medo, a dor. Mas cabe também a nós o exercício da fé, da reinvenção, da recriação, da teimosia, porque sabemos em quem temos crido. Sabemos que a nossa fé está no Deus Criador, cheio de misericórdia, que atravessa esses vales dolorosos que todos nós temos enfrentado, os vales da sombra da morte. Mas Ele ungiu nossa cabeça, e isso não significa não passarmos por dificuldades e problemas. Significa sim que não estamos sozinhas. Santo Agostinho, em um determinado momento, diz: Tu nos fizeste para ti, e o nosso coração estará irrequieto até que não descanse em ti. Então é isso, meu irmão e minha irmã. Fomos criados para o louvor do nosso
bondoso Deus. E devemos então viver uma fé madura, experimentando o Deus que é refúgio, o Deus que é maior do que o templo, o Deus que nos acolhe e nos ama como somos, o Deus que no seu abraço nos dá vida, consolo e esperança. Então, se Deus é esse lugar seguro que nós tanto precisamos, que temos fome e sede dele, como seus discípulos e discípulas, também precisamos apontar, sermos sinais dessa face amorosa de Deus. Então, nada de discursos de ódio, fundamentalistas, negacionistas, mas sim olhar para a Bíblia sempre numa perspectiva de uma hermenêutica da libertação, do cuidado, do empoderamento e da presença maravilhosa e misteriosa de Deus em nossa jornada. Que tenhamos fome e sede de Deus através da fome e sede de justiça. Que nosso compromisso seja assim, com joelhos no chão, em oração, mas também de pé na presença de Deus para salgar e iluminar esse mundo caótico que precisa tanto da manifestação e da transformação do nosso Deus. Em meio a toda escuridão, irmãos e irmãs, sejamos iluminados pela palavra de Deus e que possamos também iluminar aonde quer que a gente possa ir. Que a luz de Deus possa brilhar em nosso rosto, não porque frequentamos igrejas, mas porque o nosso coração é a morada do Altíssimo, porque nossa vida passou a ter sentido quando nós experimentamos Deus com fé e com muita gratidão. Que Ele, mistério profundo que chamamos de Pai e Mãe, nos abençoe, nos oriente e cuide da nossa jornada. Amém.